a gente está aí no mês de março e você sabia aí de casa que março também é conhecido como março amarelo? Tem o março amarelo aí voltado para as pessoas, mas também tem o março amarelo PET, que é quando se fala de doença renal. Para entender um pouquinho o que é essa doença, se gato, cachorro ou outro tipo de bichinho também pode ter, a gente veio até aqui esse hospital veterinário de Campinas conversar, olha só, com a veterinária que já está aqui do meu lado e vai explicar um pouquinho para a gente o que é tudo isso e a importância desse mês. Mas antes, Lilian, eu quero agradecer, viu, sua participação, por falar aqui com a gente, né, explicar um pouquinho sobre o que é o Março Amarelo no quadro É o Bicho. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então já vamos falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. A gente está aí então, né? Março Amarelo, doenças renais, mas o que é essa doença renal? A doença renal é o nome que a gente usa atualmente para denominar a insuficiência renal crônica. O que é isso? É a perda da funcionalidade dos rins. Com o passar do tempo, e a gente observa essa enfermidade principalmente nos animais idosos, os rins vão perdendo a sua capacidade funcional e deixando de exercer as suas funções. E aí a gente denomina insuficiência renal crônica porque ela tem uma duração maior de 3 meses. E hoje é utilizado a denominação doença renal crônica. Agora, Lília, para a gente entender, né? Quando a gente fala aí de rim, ser humano tem 2, e os bichinhos também é assim como a gente? Também. Os animais também têm 2 rins. Todos os mamíferos têm 2 rins. Então, é a mesma coisa que as pessoas. E a função desses órgãos nos bichinhos? É a mesma função dos animais. A gente conhece o rim por filtrar o sangue e produzir a urina, mas na verdade eles participam de várias funções no organismo, nos animais e também nos seres humanos. Por isso que quando o animal tem uma perda funcional do rim, ele pode apresentar uma série de alterações, porque desde a filtração do sangue e a produção da urina, os rins também vão atuar na produção das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, no controle da pressão arterial, no equilíbrio do pH do sangue. Então são diversas funções, por isso que as manifestações são tão diversas. Então vamos falar um pouquinho dessas manifestações. Você falou aí que são diversas, mas tem algumas que a gente pode definir como as mais específicas, a geral, a que leva vocês veterinários a falarem, olha, acho que é rim. Em relação aos sintomas, quando um tutor traz um animal com doença renal, o que a gente fala é que os primeiros sinais observados são a poliúria e polidipsia. O que é isso, né? O que é esse termo? O rim, quando ele perde a capacidade de produzir a urina, ele começa a mandar para a urina aquilo que deveria ser conservado no organismo, e aí a gente vai destacar a água, e reter no organismo aquilo que precisava ser excretado. E aí a gente destaca as toxinas urêmicas. Então, o paciente que tem um comprometimento da funcionalidade do rim, ele geralmente produz uma urina mais diluída, mais volumosa, em grande volume. Em consequência disso, do paciente urinar muito, ele acaba tomando muita água. Por quê? Se ele perde muita água pela urina e não repõe essa água, ele começa a ficar desidratado. Então, os primeiros sinais observados pelos tutores são o aumento da produção de urina e o aumento da ingestão de água. E são sintomas que começam a aparecer mais na velhice do animal, é isso? A doença renal, ela é prevalente nos pacientes idosos. Geralmente pelo próprio processo de envelhecimento do organismo, sistema nervoso, sistema cardiovascular e também o sistema urinário. Ele vai perdendo a sua capacidade funcional, por isso que ela é mais prevalente nos animais idosos, mas ela também pode ser encontrada em animais jovens. E geralmente em animais jovens eles nasceram com esse probleminha, então a gente fala que é uma doença renal congênita, ou pode ocorrer também em qualquer animal que sofreu uma agressão renal. Por exemplo, um animal adulto que teve um quadro de leptospirose, que é uma doença
de causa bacteriana que acomete os rins, onde eu tenho um comprometimento renal importante. Esse paciente teve um processo agudo de injúria renal e aí ele pode se tornar um paciente crônico. Lília, a gente viu você examinando o gatinho aqui, né? Além desses exames físicos para constatar a doença renal, o de urina, por exemplo, é um exame que vocês pedem? Sim, o exame de urina é fundamental. Na verdade, no exame de urina, a gente consegue detectar de forma mais precoce essa perda da função. São realizados também os exames de imagem, e aí a gente destaca o ultrassom abdominal, porque eu consigo avaliar toda a estrutura do rim, ver se tem algum aspecto alterado em relação à imagem do sistema urinário. A gente faz também a urinálise, como a gente acabou de conversar também, e tem a mensuração de alguns produtos no sangue, dentre eles a creatinina e o SDMA. Esses são os exames básicos para o diagnóstico. E aí, trouxe o meu bichinho, foi diagnosticado então, ele está com esse tipo de problema. Como que começa o tratamento? Quando a gente faz o diagnóstico da doença renal, é importante em seguida fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? É a classificação. Ver o estágio da doença renal que o paciente se apresenta. Em seres humanos é a mesma coisa. Na nefrologia humana, geralmente eles usam uma escala de estadiamento que chama CADIGO, que são específicas dos nefrologistas humanos. Na veterinária, a gente usa a IRIS, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, onde estão concentrados os grandes nomes da nefrologia veterinária, que fazem todos os materiais, os guias de nefrologia, para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais adequada. Então, aí é importante classificar esse paciente, avaliar as alterações que esse paciente apresenta nos sinais clínicos, nos exames laboratoriais, nos exames de imagem, e aí tratar as funções alteradas. Normalmente é medicação, é troca de ração, a alimentação também influencia em tudo? É um conjunto de fatores. O primordial é a alimentação e a hidratação. Então, é muito importante o paciente ter uma nutrição balanceada. Se possível e se necessário, a gente entra sim com os alimentos terapêuticos que vão também contribuir para o tratamento desse paciente. E também a hidratação. Como a gente conversou no início no nosso bate-papo, o animal, o cão e o gato com doença renal, ele tem tendência a ser um paciente desidratado, porque ele perde muita água pela urina e aí ele precisa ter uma ingestão de água compensatória. Se ele não apresenta isso, ele vai desidratar e a desidratação é mais agressão para o rim. Então, a gente tem que fornecer água num volume adequado. Então, o animal tem que tomar uma quantidade boa de água. Isso é mais um desafio para os gatos, que a gente sabe que o gato é um animal de deserto, que toma pouca água, então a gente vai ter que incentivar o gato a tomar mais água na alimentação, com petiscos, com favorecimento ambiental, tentar aumentar a ingestão de água do paciente. A gente sabe que tudo vai depender do bichinho também, mas normalmente no que você vê no geral, quando é diagnosticada com essa doença, tem cura ou o tratamento acaba sendo para o resto da vida do bichinho? Cura não tem, porque nenhuma doença degenerativa tem cura. Uma alteração no sistema cardiovascular não tem cura, uma doença hormonal não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento vai favorecer a sobrevida do paciente porque melhora a qualidade de vida. Então, se o paciente, por exemplo, como eu falei, o rim atua no controle da pressão arterial. Se é um paciente que tem uma pressão arterial aumentada, a gente vai tratar essa hipertensão e vai melhorar a qualidade de vida dele, consequentemente aumentar a sobrevida. Então, infelizmente, a doença renal, ela é progressiva e ela é irreversível. E o tratamento, a gente fala que é um tratamento conservativo, baseado no controle dos sinais clínicos para retardar a velocidade da progressão da doença. E isso é qualidade de vida e o paciente fica muito bem.
Lília, você chegou a falar lá no começo da nossa conversa que o animal pode nascer, né, com esse problema e também com o desenvolver aí da idade, com o passar dos anos. Dá para evitar algo que o tutor possa fazer desde a infância, desde o filhotinho ali, para que não venha desenvolver esse tipo de problema? Evitar não, porque é fisiológico envelhecer, mas dá para retardar. Hoje a gente sabe que para cada 3 gatos idosos, estatisticamente, um é doente renal. E para cada 10 cães idosos, um é doente renal. Então, a gente tem que trabalhar com medidas que a gente fala de proteção renal. Primeira coisa, avaliação constante. Então, o check-up para avaliação do paciente, favorecer a ingestão de água do felino. Nas primeiras consultas, a gente já tem que orientar o tutor para favorecer o alimento úmido e as avaliações de rotina mesmo. E assim que encontrar qualquer alteração no paciente, levar para o atendimento para ver se existe alguma enfermidade. Entendi. A Lília, gente, só para você de casa entender, ela é médica veterinária também e especializada em nefrologia, né? A gente está aí falando desse mês de março, o amarelo, PET, né? Também voltado a esse tipo de doença nos animais. É importante, você como veterinária, vivendo isso de perto, tem gente que nem sabe que os bichinhos podem desenvolver esse tipo de doença? É importante. O Março Amarelo começou na medicina, né? Então é o mês mundial de saúde dos rins e todos os trabalhos decorrentes das alterações, porque a insuficiência renal também é um problema muito prevalente na medicina humana, e aí passou para a medicina veterinária porque a doença renal ela é comum. E às vezes ela é diagnosticada de forma tardia. Como a gente conversou, classificar a doença é importante. E quando a gente consegue avaliar cedo e encontrar o paciente no estágio inicial, eu vou conseguir o quê? Retardar a velocidade de progressão da doença e fazer com que ele viva de forma saudável por muito mais tempo. Lília, a gente já falou, mas acho que antes de encerrar, vamos reforçar então. O que o tutor de um gato, de um cachorro deve ficar atento, então? Quais os sinais e também nada de esperar, já procurar um médico veterinário? Primeira coisa, fazer o check-up veterinário. Então, a gente indica que o animal seja avaliado corretamente e de forma constante. A segunda coisa, os sinais que chamam bastante atenção, os sinais que a gente fala de sinais iniciais, é o aumento da produção da urina. Às vezes o tutor fala assim, a urina tá ótima, um monte de xixi bem clarinha, parece uma água. Pro tutor, para ele tá ótimo, mas não, a urina do cão e do gato, ela tem que ser amarela, concentrada, com cheiro de urina e com cor de urina. Se ela não tá dessa forma, então tem que despertar o alerta. E outra, a ingestão de água. Se o animal está ingerindo também um grande volume de água, também é motivo de procurar o atendimento veterinário. E sendo diagnosticado aí de forma precoce, vida longa para o bichinho. Vida longa, vida muito longa. Tá certo, então Lília, mais uma vez, muito obrigada, viu, por falar aqui com a gente sobre esse tema bastante importante. Tenho certeza que ajudou muito o tutor em casa. Muito obrigada. É isso, então, eu encerro o quadro Ao Bicho de hoje com as dicas da Lília aí. Todo cuidado com o bichinho que você tem em casa nesse mês de março amarelo, então, voltado para o pet também. Fica aí atento aos sinais.